Olá pessoal, já está gravando agora então, tá? Vamos fazer a revisão para avaliação de filosofia. Lembro que o tema é sobre política, principalmente o período da política após o Renascimento, ou seja, a partir de Maquiavel. O primeiro conceito de Maquiavel, que aparece lá na página 251, tá? É o conceito de Maquiavel como alguém que está percebendo, está vivenciando, né, porque ele era um assessor da família dos Médicis, né, como é que se executava a política naquele período. Hoje, porém, a gente utiliza até o termo Maquiavel, né, ou até utiliza esse adjetivo, essa qualificação para algo ruim, algo pejorativo. Só que não necessariamente era a intenção de Maquiavel. Tá? Então, como é que a gente pode encontrar também esse termo Maquiavel? Né? Por exemplo, Maquiavel dizia que achava que um dos requisitos essenciais da sabedoria é de se abster de ameaças verbais e insultos. Ou seja, você não se envolver por ameaça, por briga, ou como a gente diz hoje, comprar a briga dos outros aleatoriamente. Então Maquiavel vai dizer, cuidado, é necessário estratégia. Mesmo que às vezes a gente tenha que engolir alguns sapos. Tá? Ele também falava dentro dessa questão das relações que quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Ou seja, a relação, tá, de amizade e de interdependência, ela é recíproca. Nós percebemos de onde vem o bem e de onde vem o mal. E esse é um conselho maquiavélico também no sentido positivo. Outra no sentido positivo é, o primeiro método para estimar a inteligência do governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Ou seja, se você quer conhecer quem que é esse mandatário, veja quem que está à volta dele, quem que são essas pessoas, quais são as estratégias também dessas pessoas. Então, sobre esse aspecto de que quando se monta um governo, um Estado, né, ele também precisa de participantes que também têm suas forças. Porém, quando ele diz que estou convencido de que é melhor ser impetuoso do que circunspecto, porque a sorte é como uma mulher, e para dominá-la é necessário bater nela e contrariá-la. Aí ele está sendo maquiavélico no sentido de ser mal mesmo. Tá? Ou no que também se chama de que os fins justificam os meios. Tá? Ou seja, para ter um bom resultado, você pode fazer qualquer coisa. Não é bem assim dentro de uma moral ou de uma ética. Tá? Então, cuidado um pouquinho com essa questão do Maquiavel, né? Achar que maquiavélico é só porque ele é ruim, né? Não no sentido de que ele seja necessariamente ruim. Ele vai evidenciar uma situação política que ele vive na época. Outro elemento de Maquiavel é o contexto de virtude e fortuna. Tá? Ou seja, a questão das oportunidades, que a gente fala comumente como passou o cavalo enciado. Você subiu nele ou não? Né? Ou seja, você aproveitou essa oportunidade ou não? Então, o que ele vai dizer é que, necessariamente, digamos assim, às vezes alguns países, algumas nações se deram muito melhor, tiveram sucesso, muito mais porque tiveram boas oportunidades, do que necessariamente porque tiveram governantes inteligentes, articuladores e assim por diante. Tá? Então, a sorte ou a oportunidade, ela tem que ajudar também. Porém, passando a sorte, passando a oportunidade, eu tenho que ser ágil o suficiente, eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter a possibilidade de digamos assim, aproveitar essas oportunidades. Então, essa diferença entre virtude e fortuna, virtude é fazer as coisas certas, fazer inteligentemente, ter a capacidade de, mas às vezes é a fortuna, é a sorte, que é necessária também. Ok? Aí vem outro autor, que no caso é o Thomas Hobbes, que é o autor inglês, tá? Também na questão da política, e ele vai falar o seguinte: o homem é o lobo do homem. Ou seja, cada ser humano quer tirar o melhor proveito para si mesmo, independente do que aconteça para com o outro. Qual a consequência disso para Hobbes? Tá? No sentido de que ele vai dizer que precisamos de um governo com força, totalitário, que faça intermediação, ou seja, que ponha cada um no seu lugar
para que não se sobressaia sobre as outras pessoas. Então o governo é que tem que deter esse poder para fazer o equilíbrio entre as pessoas. Senão um vai matar o outro e não vai sobrar ninguém. Tá? Então, o que possibilita uma sociedade igualitária, onde todos tenham condições, né, de evoluir, de crescer, é ter um Estado que mantenha, digamos assim, esse poder, né, equilibrado entre as pessoas. Então, o que ele vai dizer? Os pactos sem a espada são apenas palavras e não tem força para defender ninguém. Então, a palavra entre as pessoas não vale. Precisa ter o quê? Né? Uma espada forte. Qual que é essa espada forte? O governo, tá? Ou o Estado. Outra questão. Aqueles que concordam com uma opinião, chamam-lhe opinião. Mas os que discordam dessa opinião, chamam de heresia. Ou seja, quando alguém concorda com você, é seu amigo. Se alguém discorda de você, você já diz que ele é um herege, que ele está errado, que ele não tem a razão, que ele não justifica as coisas de acordo com esse argumento. Ou seja, é também o homem lobo do homem. E outra questão também que ele vai falar é que um ser humano, né, ele pode abandonar o direito de resistir àqueles que o atacam com força para lhe retirar a vida. Ou seja, o direito da legítima defesa, mesmo com um Estado protetor. Ok? Então, e que qualquer governo é melhor do que a ausência de governo. Porque a ausência de governo vai fazer com que briga geral, né, um contra o outro, e aí morre todo mundo. Então diz, o homem é o lobo do homem, precisa um governo para isso. Outro pensador lá da página 255, Locke, o John Locke, né, ele vai dizer o seguinte, só um pouquinho, depois a gente vai. Agindo no sentido de preservar ou de preservação da comunidade, somente possa existir um poder supremo, que é qual? O legislativo, ou seja, o poder das leis, a qual tudo mais deve ficar subordinado. Ou seja, o Locke, dando continuidade a essa ideia de Hobbes, tem que dizer assim, tá, tudo bem, tem um governo, tem um Estado, mas ele tem que ter a força na lei. Por quê? Porque a força na lei é que vai permitir que todos tenham direitos equilibrados. Ou seja, quais são esses direitos equilibrados? A possibilidade da liberdade. Eu só vou ser livre se o outro também for livre. Então, a sociedade equilibrada é ter um Estado forte com força de lei. Aí é que há liberdade. Então, o legislativo, a força do poder sob o aspecto legislativo, vai dar liberdade a todos. Vimos também outro autor, Jean-Jacques Rousseau, que está lá na página 256. O que ele vai dizer? Que o ser humano é naturalmente bom. A natureza do ser humano é boa. Contrário do que dizia o Hobbes lá na Inglaterra. O Rousseau na França vai dizer que o coração da criança é puro, é bom. Ele tem que ser mantido. Mas que, porém, infelizmente, a sociedade é que deprava esse coração, que torna esse coração miserável com sentimentos ruins. Então, quanto mais do mundo cruel se pode ver, mais a gente pode se moldar à maneira dele. Então, o Rousseau vai dizer, o homem nasce livre, nasce bom, mas a sociedade, em todo momento, a partir do momento que a gente se encaixa nessa sociedade, a gente se encaixa a correntes, a presas, né? Porque são as presas sociais. Então, o que o Rousseau vai dizer? Nós temos que preservar esse estado natural da benignidade do coração. Não deixarmos, digamos assim, nos perverter pela natureza social, pelas organizações, porque elas vão corromper a gente. Corromper no sentido de que nós vamos perder o nosso estado natural, porque nós temos que nos encaixar na sociedade. E aí nós temos um último pensador que nós vimos, que é o Montesquieu, que está lá na página 258, que ele vai dividir os poderes, e diferente do Hobbes lá na Inglaterra, agora dividir o poder, que é a fórmula
digamos assim, da Revolução Francesa, dividiu o poder ou o governo do Estado em executivo, legislativo e judiciário, sendo que um vai vistoriar e fiscalizar o outro. Cada um tem a sua função. O executivo vai executar as obras, é responsável por fazer. O legislativo, que nós temos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais como exemplo, porque é o modelo que a gente segue também na Constituição brasileira, são os que vão fazer as leis. E o judiciário vão julgar essas leis, para saber se essas leis estão sendo aplicadas ou não. Tá? E o que Montesquieu vai falar? Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as leis que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. Então não adianta você ter um legislativo que fez uma ótima Constituição, como o caso aqui do Brasil também, que é a Constituição Cidadã de 1988, se as leis que estão nessa Constituição não são aplicadas. Por isso, quando se fala no Brasil que uma lei não pega, por que não pega? Porque além da existência da lei, além da lei ser boa, ter um bom fim, ela precisa de fiscalização e precisa de uma pena, castigo, caso não seja realizado. Tá? Então, essa é uma questão do Montesquieu. Não adianta ter lei. Precisam ter 3 poderes que mantenham essas leis e que fiscalizem essas leis e que penalizem quem não segue essas leis. Então não adianta ter boas leis. As boas leis têm que ser aplicadas. Ok? Então, por hoje seria isso, pessoal. Até a nossa próxima revisão, então. Tá?